Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma introdução ao compressor inverter, ok? Na realidade, vai ser muito parecido com a primeira aula, a aula introdutória do módulo de inverter do nosso curso de refrigeração. Eu quis trazer para você ver mais ou menos como começa esse módulo, explicando o funcionamento, as características do inverter em relação ao on-off. O que é on-off? On-off é o compressor liga e desliga, é aquele convencional que a gente conhece. Então, de vez em quando, eu estou com um vício de linguagem aqui que eu chamo ele sempre de compressor convencional, tá bom? Então, quando eu falar convencional, é o mesmo on-off. Inverter é o compressor de velocidade variável, que é a tecnologia aí que promete vai dominar a refrigeração. Beleza? E eu resolvi usar o mesmo material que eu usei na aula introdutória e vamos ver o que é que dá, tá certo? Para ver se você se anima a vir aprender, né? Participar desse módulo do nosso curso de refrigeração. Então vai ser um módulo dentro do curso de refrigeração que vocês já conhecem. Tanto é que os alunos do portal, né, os alunos do curso de refrigeração, automaticamente já vão ter acesso a esse módulo, certo? Eu quero os meus alunos tinindo, eu quero os meus alunos sabendo, a hora que eles olharem para uma geladeira, inverter, dizer, deixa com o pai resolve. Beleza? Bom, e para incentivar você, se você quiser vir fazer parte da família Portal Refrigeração, certo? Bora lá, bora em frente? Bom, antes, porém, entretanto, e essa talvez seja a principal diferença entre a nossa aula, eu vou falar dos nossos parceiros, aqueles que fazem o negócio acontecer aqui no Portal Refrigeração. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld na loja de refrigeração pertinho de você, certo? É a Brasweld, muita tecnologia. E está conosco também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular depois do WhatsApp do técnico, de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado. O Facilita Técnico, ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falha em equipamentos, ar-condicionado, lavadoras, refrigeradores, tem consulta de erro, manuais de serviço, dados de compressores, cálculo de carga térmica, superaquecimento e muito mais. Baixa o aplicativo, tem para Android, tem para iOS, testa grátis por um mês. E aí, se você gostar, você renova aí por um ano, né? Paga ali a anuidade, um valor baixinho, e você tem todo esse conteúdo na palma da sua mão. Faz o seguinte, descomplica, usa o Facilita. Certo, bello? E está conosco também a Elite. Elite é uma empresa brasileira de alta tecnologia e ótimo custo-benefício. Eles fabricam ferramentas como, por exemplo, o alicate locking. Antes dele, a gente pagava uma fortuna no alicate locking. Eles lançaram uma ferramenta, um alicate locking, que faz o mesmo serviço que o outro, só que por menos de 1/10 do valor, certo? Vale a pena você conhecer. Muita ferramenta para ar-condicionado, geladeira, refrigeração e máquina de lavar, certo? Entra lá no site da Samatec e confere. Tenho certeza que você vai se encantar e você vai querer ter essas ferramentas da Elite nas suas mãos. Certo, meu amigo? Bora lá em frente? Agora sim, vamos iniciar nossa introdução à tecnologia inverter. Deixa eu explicar para vocês, deixa eu colocar aqui a tela do meu computador enquanto que eu explico, tá bom?
Esse material aqui, porque eu estou desde 2023 juntando material aqui para o nosso curso de Inverte, para o nosso módulo, certo? De Inverter. E quando eu estive, o ano passado, então, em 2023, na Febrava 2023, eu, entre outras coisas que eu precisava ver lá, eu fui numa palestra da Embraco, inclusive, precisei marcar com antecedência para garantir a minha vaga, certo? Uma palestra da Embraco falando sobre os compressores inverter, certo? O engenheiro da Embraco foi lá e palestrou, foi muito legal, ele deu já uma bela ideia, certo? E ele nos deixou na mão esse material aqui, certo? Na realidade eu recebi em físico, em papel, mas a gente conseguiu ele para vocês aqui em PDF, certo? E a gente vai decifrar aqui a tecnologia inverter para você, beleza? Bom, vamos lá, eu vou rolar aqui, tá bom? Não tem nada muito planejado ainda, tá? Vamos lá, aqui ele vai falar da Embraco, Nidec, Embraco no mundo inteiro, certo? Espalhada aí pelo mundo tal, mas não é isso que nesse momento interessa pra gente. O que interessa é isso daqui. São os compressores, a tecnologia de velocidade variável, vulgo inverter, beleza? Daqui a pouco eu até explico por que chama inverter. Beleza? Tá aqui, ó. Então o tema do vídeo de hoje é isso, compressores de velocidade fixa versus compressores de velocidade variável, ou rotação fixa versus rotação variável, ou on-off versus inverter, beleza? Se você reparar aqui logo de cara, os compressores por fora, a maioria deles é muito parecida, certo? Com os compressores antigos, mas lá dentro é outra tecnologia. Tá bom? E é disso que a gente vai falar a partir de agora. Bora lá! Bom, primeiro, compressor on-off, o compressor de rotação fixa, o compressor convencional, como de vez em quando certamente eu vou falar por aqui. Como é que ele funciona? Essa escala aqui em cinza mostra como é o funcionamento do compressor, correto? Então o compressor on-off ele trabalha assim. Então aqui eles dividiram, certo? Para ilustrar para a gente, baixa demanda. Se você reparar, tem uma lua aqui, demonstrando baixa demanda principal é durante a noite, durante a madrugada. Por que baixa demanda durante a noite e durante a madrugada? Porque normalmente à noite, de madrugada, a temperatura cai e também as pessoas estão dormindo, então se abre menos a geladeira. Então aqui, ó, representado nessa escala cinza, são os momentos em que o compressor fica ligado, e aqui, nesses intervalos em branco, são os momentos em que o compressor fica desligado. Por quê? Porque a demanda é baixa, a temperatura caiu, normalmente à noite é mais frio, e o pessoal não abre a porta porque está dormindo, a não ser a galerinha que gosta de assaltar a geladeira durante a noite, certo? Então, a demanda é baixa. E aqui, nesse segundo exemplo, é o momento de alta demanda. O que é alta demanda? Durante o dia, principalmente. O que acontece durante o dia? A temperatura sobe e o pessoal abre e fecha com mais frequência a geladeira. Então, você percebe que na baixa demanda passa menos tempo ligado e mais tempo, esses intervalos branco desligado. Só que na alta demanda, inverte isso daqui. Mais tempo ligado e menos tempo desligado. Correto? Os intervalos aqui diminuem. Agora eu queria que você reparasse uma coisa na altura desse gráfico. Essa altura, ela continua a mesma. Não importa se no momento de baixa demanda, não importa se no momento de alta demanda. Por quê? Porque esse compressor on-off é um compressor de rotação fixa. Ele liga e ele mantém a mesma rotação durante o tempo que ele está ligado, certo?
E presta atenção nisso, porque isso vai fazer toda a diferença em algumas questões aqui que a gente vai apresentar daqui a pouco. E tem uma outra fase aqui que chama pull down. Pull down, espero ter pronunciado direto. Ou o seguinte, reposição de carga. O que é o pull down? O pull down é aquele momento, por exemplo, quando o cliente chega, o cliente final, o usuário final, ele chega em casa com a compra do supermercado. E aí ele abre e abastece. E normalmente essa compra ela vem com a temperatura mais alta do que a ideal, certo? E no momento que põe na geladeira, o que acontece dentro do refrigerador, dentro do freezer? A temperatura sobe. Aí o sensor ele percebe o que acontece. A geladeira entra em pull down. Ela vai trabalhar pesado para poder recuperar a temperatura. Por exemplo, aqui em casa hoje, aconteceu hoje, a minha esposa ela resolveu limpar a geladeira, certo? Tirou tudo para fora e limpou. E na hora de montar, então essa geladeira ela perdeu completamente a temperatura dela. Então provavelmente ela trabalhou logo depois da limpeza durante um tempo em pull down. Deu para entender? Agora, a característica principal é que tanto faz na baixa demanda quanto na alta demanda, quanto em pull down, a velocidade é a mesma, só que os intervalos são diferentes, certo? Baixa demanda, intervalos maiores. Alta demanda, intervalos menores. Em pull down, ou reposição de carga, nem tem intervalo. O compressor ele funciona 100% do tempo, enquanto a temperatura não atinge aquela temperatura programada. Outras características, limites tecnológicos dos compressores on-off ou de rotação fixa. Limites tecnológicos, nível de ruído. Compressores de rotação fixa têm o ruído mais alto do que os compressores inverter. Muito mais alto, tá? Em comparação com o inverter. Estabilidade da temperatura interna do refrigerador. E isso faz uma grande diferença. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso daí. Sobre uma percepção que eu tive, porque aqui na minha casa eu comprei uma geladeira inverter justamente para saber do que eu estou falando, certo? Quando eu estiver ministrando a aula, caramba, você está conversando, você está falando, mas você não tem uma, você não está acostumado? Pois é, eu tenho uma inverter em casa, que foi comprada justamente para isso. Inclusive, algumas aulas do nosso módulo de inverter, eu gravei nessa minha geladeira. Ela foi comprada justamente para isso. Primeiro, para mim me inteirar do funcionamento. Segundo, para mim fazer alguns testes nela, certo? E consumo de energia. O consumo de energia dos compressores de rotação fixa costuma ser maior do que dos compressores inverter, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um comparativo para entender por quê, certo? Então, esse é o compressor de rotação fixa e agora vamos para o compressor de rotação variável ou inverter para os brothers. Vamos lá. Funcionamento do inverter. Lembra? Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá vendo essa escala cinza representando rotação fixa ou on-off? Agora, essa escala aqui em verde. Que cor é essa? Verde? Uma espécie de verde. Vamos lá. Mas tem aqui a mesma representação. Baixa demanda. Você já aprendeu o que é baixa demanda? À noite, certo? Temperatura mais baixa, a galera não está abrindo a porta. Então ela fica em baixa demanda. Só que ao contrário, e daqui a pouco a gente vai colocar um gráfico em cima do outro para vocês perceberem. A gente percebe que o compressor inverter, ele trabalha mais do que o compressor on-off, certo? E os intervalos são mais curtos. Só que tem uma diferença. Repara aqui na altura do gráfico. Esse compressor está trabalhando na rotação mínima. Então, nos momentos de baixa demanda, a rotação do compressor inverter
cai lá embaixo. E o que é que significa isso? Qual a vantagem que eu levo? Menor consumo de energia. Então ele está trabalhando numa rotação muito, muito baixa, na rotação mínima. Entendeu? E aqui, isso durante a noite. Agora, na alta demanda. E vocês reparem, por favor, nos intervalos, que eles diminuíram bastante. Aliás, diminuíram não. Isso, os intervalos diminuíram. Durante o dia, então, a temperatura sobe, né? A temperatura do ambiente sobe e maior demanda, né? Abrindo e fechando a porta. O que que acontece? Ela sai daquela rotação mínima e eleva um pouco a rotação. Fica mais ou menos a 50% de rotação, talvez um pouco menos, pelo gráfico aqui pelo menos, certo? E os intervalos continuam poucos. Ela vai parar. Então, já vamos até desmistificar alguma coisa que eu mesmo já falei no passado aqui no canal, certo? De que os compressores inverter, eles não param nunca. Sim, eles param. Eles param, principalmente durante esse período de baixa demanda, eles param sim. E param também naquele intervalo de degelo, aí é obrigatório parar, né? Não é possível eu esquentar a resistência e o compressor continuar funcionando, então ele para. Mas ele vai parar, principalmente durante a baixa demanda, certo? Quando a temperatura de fato cai bastante. Correto? Então ele vai trabalhar numa rotação média aqui durante alta demanda. E agora vamos falar do pull down. Sim, os inverter também têm pull down, certo? Ou reposição de carga. Então, recapitulando, no momento em que chega a compra do supermercado, no momento em que a dona de casa faz uma limpeza na geladeira, tira tudo para fora e coloca de novo, ela entra em pull down. A outra ocasião, não falei que entra em pull down também? E outro dia eu falei, um nutricionista falando que ele dizia que é mito que colocar panela quente dentro da geladeira afeta a geladeira. E ele disse que não, não afeta. Afeta sim, tá bom? Colocar panela quente dentro da geladeira afeta. Sua geladeira ela vai entrar em pull down, certo? Porque ela tem que recuperar a temperatura. E no caso, se for uma inverter, ela vai elevar a rotação à rotação máxima. E aí a gente vai descobrir que a rotação máxima de uma inverter é superior à rotação fixa de uma on-off. Daqui a pouco vocês vão comparar, a gente vai comparar aqui os dois gráficos, um sobre o outro, você vai perceber. Então, orienta, mas aqui tem usuário que é sem noção, chega e coloca panela quente dentro da geladeira. É bobagem, vai aumentar o consumo de energia, certo? E a longo prazo, né, uma geladeira que ela é colocada a um esforço maior, e aí tanto faz se ela é inverter ou on-off, vai desgastar mais rápido, principalmente o compressor. E o consumo de energia nem se fala, certo? Então orienta seu cliente, certo? E se ele disser, eu ouvi o nutricionista falando, fala, olha, o seu nutricionista, ele pode entender de nutrição, mas de geladeira quem entende sou eu. Beleza? Vantagens, avanços tecnológicos. Opa, foi mal. Avanços tecnológicos. Baixo nível de ruído, ok? Compressores inverter têm baixíssimo nível de ruído. Mais estabilidade de temperatura dentro do refrigerador. Daqui a pouco tem um gráfico que eu vou mostrar, cara. É muito, muito legal isso daí. Você pode orientar seu cliente a respeito. E menor consumo de energia pela redução de ciclos. Tá bom? Em condições ideais, eles perceberam até 45% ou 40% de redução no consumo de energia. Mas em condições normais, fica entre 25% a 30% a redução do consumo de energia. Ok? Não adianta também prometer demais para o seu cliente, né? Você vai economizar. Não, mas uns 25%, 30% economiza sim, tá? Vamos lá agora, vamos comparar os dois gráficos, um sobre o outro, dá uma olhada só. Então aqui a gente tem o gráfico cinza, representando o on-off, certo? E aqui o gráfico verde, representando o inverter. Dá uma olhada só.
O gráfico cinza é aquele mesmo gráfico que a gente viu. E o on-off também. Aliás, o gráfico cinza on-off é o mesmo que a gente viu anteriormente. E o verde é o mesmo que a gente viu anteriormente. Dá uma olhada então aqui, ó. O on-off, ele vai trabalhar sempre naquela mesma rotação. Já o inverter, ele vai trabalhar bem abaixo. Então você percebe que o inverter, ele trabalha mais do que o on-off. Ah, então vai gastar mais? Não, não vai gastar mais, porque ele vai trabalhar numa rotação muito baixa, principalmente na baixa demanda e na alta demanda também, certo? Na alta demanda ele trabalha mais, porém é uma rotação mais baixa, então aqui ele está economizando energia, tá bom? E agora dá uma olhada aqui na relação de pull down. Na hora do pull down ou reposição de carga, o que vai acontecer? O compressor on-off vai trabalhar por um longo período, até cair a temperatura, na mesma rotação. Já o inverter, ele vai lá para cima, ele ultrapassa a rotação. E nesse momento, ele está consumindo mais energia do que o on-off. Porém, repara como é curto o período de pull down, certo? E repara também que até essa rotação, ela não é totalmente vertical, ela ocorre assim em rampa. Significa que ele vai acelerar devagar, certo? Ele não acelera de uma vez, sai daqui e já joga. Dá uma olhada aqui também, quando ele sai da baixa demanda e entra na alta demanda. Ele tem uma elevação de velocidade em rampa, certo? Então ele é muito, muito suave na aceleração. E aí ele atinge aqui a rotação máxima, só que consequentemente, por trabalhar em rotação máxima, ele atinge a temperatura mais rápido do que o on-off. E aí ele despenca aqui para as baixas rotações novamente. Deu para entender? Como é que é o funcionamento e as vantagens? Isso daqui é legal você entender, vocês compreender tudo o que eu vou falar. Bom, eu explico daqui a pouco, porque é muito importante você saber disso que eu estou passando para vocês, tá bom? Então fica até o fim. Por falar em ficar até o fim, capricha naquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário, ajuda aí o canal a crescer, beleza? Porque não é brincadeira fazer um conteúdo desse daqui não, certo? Dá um pouco de trabalho, eu tenho que estudar tudo isso daqui e passar para vocês. Vamos lá, aquilo que eu falei sobre economia. Aqui, ó, até 42% mais economia. É aquilo que eu falei. Eles falam em 42%, mas isso é em condições muito ideais. Tá? No dia a dia, se você puder prometer 30% ou 25% para o seu cliente, para o seu cliente, já está ótimo. Já está ótimo, porque os refrigeradores, eles representam uma bela fatia da conta de luz do seu cliente. Com certeza, o eletrodoméstico que mais consome energia, certo? Alguém pode falar, é o chuveiro. Sim, mas o chuveiro, ele funciona por curtos períodos de tempo, certo? Você não fica tomando conta. Tomando conta, não, tomando banho o dia inteiro. A geladeira funciona o dia inteiro, então se ela economiza 25% a 30% é uma baita economia para o seu cliente. Eu estou falando isso e daqui a pouco vou dizer porque eu quero que você tenha esses argumentos na ponta da sua língua, tá bom? Silêncio dentro de casa. Outro dia uma cliente me chamou para dar uma olhada na geladeira dela, que ela estava insuportável, certo? Ela já tinha chamado, inclusive, autorizada, e eles falaram a mesma coisa que eu falei, da sua geladeira é assim mesmo. Certo? Era uma casa relativamente pequena, um apartamentinho pequeno, o quarto assim muito perto da cozinha e o barulho incomodava. Já nos compressores de velocidade variável, praticamente você não ouve. Para você ter uma ideia, você percebe que a geladeira está funcionando pelo barulho do ventilador, não pelo barulho do compressor. Sabe o ventiladorzinho do evaporador? Você percebe ali rodando, mas você não ouve. O compressor é muito silencioso.
Certo? Vamos em frente? Dá uma olhada só na questão da... Aqui representa esses dois gráficos, cinza e verde. Cinza on-off, verde inverter. Você percebe os picos e vales aqui na rede elétrica, certo? E muitas vezes falha de partida. Você já pegou compressores com problema, dificuldade para partir, porque às vezes os intervalos são curtos, ou ele não esfriou, ou não deu tempo do gás retornar, certo? Já no inverter, isso daí praticamente diminui muito. Inclusive, eu tenho uma aula, uma das aulas que eu fiz, em uma inverter Electrolux, em que a gente usou o MAT, sabe o MAT, o monitor de autoteste da Electrolux, para testar. Eu queria saber se o MAT serve para testar compressores inverter. E aí, a gente fez os testes na velocidade variável. Então, a gente testou 4 velocidades com o MAT, certo? Assim, na sequência. Só que para você passar de uma velocidade para outra com MAT, desliga o compressor para você avançar para a velocidade seguinte. Desliga o compressor. E aí a gente já entrava com a velocidade seguinte e o compressor partia sem problema. Desligamos então as 4 vezes para entrar com a velocidade seguinte e o compressor parte sem problema. Não é muito indicado você fazer isso, mas eu queria fazer esse teste para ver se realmente tem uma partida muito, muito tranquila. E ele mantém muito menos picos e vales, tá certo? Ele mantém muito mais constante ali as flutuações. Não flutua tanto quanto os compressores on-off, tá bom? Vamos lá? Em frente. Conservação do alimento. Cara, isso daqui é que a gente ouve muito pouco a respeito disso quando se fala de inverter, e é algo muito impressionante, eu achei demais. Aqui a gente tem uma representação, isso daqui, ó, essa escala cinza, dá uma olhada em zigue-zague, subindo e descendo, montanhas e vales, certo? Isso daqui significa o quê? A variação de temperatura. Por quê? Porque os compressores on-off, na natureza deles, eles funcionam assim. Existe algo que a gente chama de diferencial, certo? Isso daí eu falo muito, a gente tem um curso de controlador digital, e eu falo muito no curso de controlador digital sobre diferencial. Diferencial é um parâmetro que a gente regula quando está programando um controlador digital, que é o seguinte, eu programo a temperatura que desliga e o diferencial é a temperatura que o compressor vai ligar novamente. Então, normalmente, a gente costuma deixar 2 graus de diferencial. O que significa 2 graus de diferencial? Então, digamos que você programou uma geladeira para desligar com 2,5 graus. Então, ela vem caindo a temperatura, quando atinge 2,5 graus, ela desliga, correto? Até então era assim que a gente trabalhava, certo? Nas tecnologias on-off é assim que a gente trabalha. Chega em 2,5 graus, ela desliga, ok? E aí o que acontece quando o compressor desliga? Começa o processo da temperatura subir. Aí a temperatura vai subindo, então eu programei um diferencial de 2 graus. Ela vai subindo. Estava em 2,5, correto? Ela sobe ali para 3, 3,5 já foi 1 grau. 3,5, 4, 4,5, 2 graus de diferencial. Deu para entender? Aí o compressor vai ligar de novo. E aí, pum, vai trabalhar até chegar aos 2,5 e fica repetindo isso. Então, esses vales e picos aqui na temperatura. Então, esse pico aqui, por exemplo, digamos que é a temperatura mais alta ou a temperatura mais baixa. Vamos colocar. Então, aqui seria 2,5, certo? E aqui seria 4,5. 2,5, 4,5, 2,5, 4,5. Isso várias vezes durante o dia. Então, o alimento que está dentro da geladeira, ele vai sofrer essa variação, entendeu? Então, vai afetar a conservação. Ao passo que o compressor de velocidade variável, ele flutua aqui muito próximo da temperatura ideal. Então,
Digamos que a temperatura programada é 2,5. Então ele vai ficar variando ali, 2,5. Um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco, sabe? Um décimo acima, um décimo abaixo. Então a temperatura no alimento se mantém ali constante. E isso faz muita diferença. Como eu disse para vocês, deixa eu ver quantos minutos já está de vídeo. Calma, você quer aprender ou não quer? Então fica calmo aí, não se importa com o tempo. Legal? Então, como eu disse, eu comprei uma geladeira para sentir o que era a tecnologia inverter de verdade, como consumidor. Não só como técnico, instrutor de refrigeração, como consumidor. E eu percebi o seguinte, aqui em casa, quando a gente comprava o alface, a gente punha na geladeira e você tinha que consumir aquele alface em 2 dias. No máximo 3, no terceiro dia as folhas já estavam amarelando. Por quê? Por causa dessa variação de temperatura muito exagerada. E eu percebi o seguinte, eu fui na feira e dei uma vacilada, pedi para o feirante, me vê 2 pés de alface. Ele me veio com uns pezão de alface, eu levei para casa, quando cheguei tomei uma bronca da esposa. Para que tudo isso? Vai estragar. E a gente colocou na geladeira. Você acredita que não estragou? A gente ficou uma semana comendo alface e ele não estragou. Por quê? Eu atribuo a essa mínima variação de temperatura. Muito impressionante mesmo, certo? Por que eu estou batendo muito na tecla? Daqui a pouco eu falo para vocês. Deixa eu ver se é daqui a pouco ou agora. Não, é daqui a pouco. Resfriamento rápido. Ela é bem mais rápida, por aquilo que a gente já mostrou, né? Você chega com o alimento, coloca dentro da geladeira e ela entra em pull down. Como ela vai para uma velocidade muito mais alta do que o on-off, ela vai gelar mais rápido, correto? Fazendo com que o compressor já diminua a velocidade. Então o alimento, ele mede 20% de redução. Então era o seguinte, se de repente você gastava 5 horas para o seu alimento chegar na temperatura ideal, com a inverter ele faz isso em 4, uma redução de aproximado, em média, 20%. Legal, isso daí é importante, tá? Digamos, camarada, ele tá com uma festa planejada. Ele precisa refrigerar lá, né, as bebidas e tudo mais. Ele vai ganhar 20%. Não é muito, mas para quem tá com pressa, é bastante. Vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a construção do compressor, como é que ele funciona. Deixa eu falar antes dos argumentos que eu te dei até agora, tá bom? Porque é importante você ter isso daqui na ponta da língua. Importante mesmo, se você não entendeu, volta o vídeo, ouve de novo, anota, certo? Por que é importante você saber disso? Porque assim, ó, tem muitos vídeos por aí ensinando você transformar uma geladeira inverter em geladeira convencional, on-off, certo? E eu até, na hora de fazer o módulo, a gente conversou aqui, eu conversei inclusive com engenheiros a respeito disso, se era possível, se valia a pena, e todos foram categóricos em me dizer, não faça isso, não ensina ninguém a transformar. Muito pelo contrário. Por quê? Primeiramente, porque alguém transformaria uma geladeira inverter em on-off? Porque, a princípio, por a tecnologia inverter ser uma tecnologia mais nova, e tudo que é uma tecnologia mais nova, acaba sendo um pouco mais caro no início. Então, vai ter cliente que, diante, às vezes, de um reparo, da troca de um compressor inverter, ele vai perguntar, e se a gente colocasse um convencional? Certo? Aí talvez diminuísse o valor, mas, cara, o cara vai perder todos esses benefícios que a tecnologia inverter traz. Além do mais, ela não vai funcionar tão bem quanto deveria, porque ela não é uma on-off nativa, original, ela é uma adaptação, uma gambiarra. Então a decisão que a gente tomou, certo? Então, caso você decida por adquirir o nosso curso, não vai ter. Eu não vou ensinar ninguém a transformar inverter
em on-off. Na realidade, se você quiser aprender a transformar inverter em on-off, tem um monte de tutorial no YouTube ensinando. Eu não vou ensinar, porque vai aí agora contra os princípios aqui do portal, certo? Por exemplo, a gente tem uma postura muito forte sobre o uso de álcool metílico, a gente tem uma postura muito forte sobre fazer vácuo de outra forma que não seja com uma bomba de vácuo, certo? Eu não ensino, não, de forma nenhuma. A gente tem uma postura muito forte, por exemplo, sobre pressurizar sistema usando compressor, certo? Então a gente não faz. Então essa é mais uma daquelas coisas que se encaixam nas posturas que a gente resolveu seguir e ensinar só a coisa certa a ser feito. Então, caso você queira, eu vou entrar porque eu vou aprender a transformar um inverter em on-off. Comigo não vai, tá? Porque a gente vai ensinar o jeito certo. Então, eu estou te dando os argumentos para você conversar com o seu cliente. Por exemplo, outra polêmica que a gente tem muito na refrigeração é colocar compressor de R134 em geladeira de R600. Cara, eu sou contra até o último fio do meu cabelo. Tá certo que já não tá muito, certo? Então, essa vai ser mais uma daquelas batalhas que a gente vai entrar aí, certo? E vão ser bastante criticados, vai ter uma galera, não, pode transformar assim, eu garanto. Cara, o cara não faz nenhum sentido. Você ter uma geladeira de alta tecnologia, certo? Que te promete menor ruído, menor consumo de energia, melhor conservação dos alimentos, e aí você pega tudo isso, joga fora para voltar ela para a Idade das Pedras, certo? Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Beleza? Vamos terminar aqui. Não tá acabando. Quer dizer, eu queria falar isso daqui antes que alguém pergunte. Tá joia? Só mostrar mais ou menos como é que é o funcionamento aqui. Ó, o compressor inverter, ele é um compressor que a gente pode chamar ele também um compressor trifásico. Tá? Eu estou aqui com o exemplo da Embraco, tá? Que é basicamente a maioria dos compressores inverter segue essa mesma tecnologia, esse mesmo esquema aqui. A maioria deles, eu acredito que tirando o LG usa uma outra tecnologia de velocidade variável, certo? Ele não é trifásico. Tirando o LG, os outros seguem essa mesma forma aqui, de trifase. Então, funciona assim. Lembra que os compressores on-off tinham duas bobinas, bobina de partida e bobina de trabalho, e elas tinham, inclusive, resistência diferente quando você media. A resistência das bobinas dava diferente. Normalmente, a bobina de partida ela tinha o dobro de resistência da bobina de trabalho. Pois é. No caso dos inverter, não. Eles têm a mesma resistência, certo? E outra coisa, eu vou falar isso agora porque tem bastante gente estragando o compressor porque não sabe testar. Para aprender a testar, você vai ter que entrar no curso do Portal Refrigeração ou qualquer outro para aprender, tá bom? Ou então você vai estragar compressores por aí fora. Mas já fica uma dica para vocês não podem tentar fazer ligação direta em compressor inverter. Se você tentar fazer ligação direta ou se você tentar colocar relé protetor térmico, você vai queimar o compressor. Tá certo? Ele trabalha com 3 bobinas, correto? Na realidade, são 3 bobinas divididas em 2. Tá vendo aqui, ó? Vermelho, vermelho, azul, azul, preto, preto. São as 3 bobinas, são as UVW, tá certo? Que isso daí você vai aprender só no curso. Não tem como eu ensinar agora. Legal? Vamos lá. No caso, o inverter, ele trabalha, ao invés de relé, ele usa um inversor. Um inversor, ele transforma a sua energia da sua rede, ou 110 ou 220, ele transforma, ela é monofásica, a sua rede, da sua casa, monofásica, e ele transforma essa eletricidade monofásica em trifásica, tá bom? Através do inversor, certo? E é quem faz a mágica, certo? O inversor, ele trabalha também com um sinal de frequência que altera a velocidade do compressor.
e esse sinal de frequência, quem manda é a placa principal, certo? Bora lá. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para me passar para vocês, que seria interessante hoje, porque já está ficando bem longo o nosso vídeo. Vamos lá. Bom, aí isso daqui a gente vai falar em aula, tá certo? Sobre as diferenças de inversores, diferenças de ligações, tá bom? Isso daqui é em aula que a gente vai continuar. Diagnóstico de problemas. Bom, é em aula, beleza? Bom, eu acredito que já foi... Para quem não sabia nada de tecnologia inverter em refrigeração, você já está sabendo muita coisa, tá? Inclusive esse material aqui é o material que eu uso para a primeira aula do nosso módulo. Hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 10 de setembro de 2024. Amanhã, dia 11 de setembro de 2024, mais ou menos por volta entre 8 e 9 horas da noite, entre 20 e 21 horas, eu vou estar fazendo uma live especial de lançamento desse módulo, tá bom? Onde eu vou explicar, a gente vai conversar sobre inverter nessa live de amanhã. Então, se você está assistindo hoje, no dia 10/9 de 2024, ou então dia 11, antes das 20 horas, tá certo? Se programa e aparece lá. A gente vai falar sobre o módulo, ok? E eu, ao vivo, vou liberar o módulo, então vai ser liberado para todos os alunos que já são alunos do curso de refrigeração aqui do portal, e de quem mais resolver investir na sua carreira. Então, de quebra, você vai ter o curso completo de refrigeração do zero básico. De repente, tudo que eu falei aqui até agora soou para você como se estivesse falando grego. Não se preocupe, porque você, se você não sabe nada, está chegando agora, você vai começar direto lá no primeiro módulo, no ABC. E aí você vai evoluindo até chegar no módulo de inverter. Quando você chegar no módulo de inverter, você já vai ser um expert em refrigeração. Legal? E para você que já é da refrigeração, então você vai levar de quebra todo o nosso conteúdo de refrigeração, que não é pouca coisa, certo? Bom, vai valer a pena. Já ficou muito longo, já estamos 42 minutos nesse vídeo. Eu vou encerrar, certo? Cara, se eu fosse você, de verdade, eu já entrava. Estou deixando meu WhatsApp aqui para informações sobre o curso, mas eu acho que eu já te passei tudo aqui. Estou deixando aqui embaixo na descrição, certo? As páginas do curso, para quem quiser já se antecipar, adquirir o curso, para no momento que eu apertar o botão aqui de liberar o módulo, você ser o primeirão a começar a estudar inverter, tá bom? Pessoal, depende de vocês, agora é contigo. Valeu, forte abraço. Dependendo do dia que você estiver assistindo, o negócio já está rolando, certo? Tô te esperando. Então, fiquem com Deus. Tchau.